Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa primeira aula desse módulo lindo, que é o módulo de games, que ajuda, né, melhorar aí um pouco a visualização, né? Nesse módulo aqui, gente, nós iremos falar muito mesmo sobre lógica, tá? Lógica que basicamente é o que, assim, é fundamental, extremamente necessário para a gente aprender a desenvolver um game, tá? Então, nós teremos avaliações práticas, tá, gente? Eu peço que vocês façam sempre as atividades dentro do prazo. Eu sempre dou prazo entre uma aula e outra para vocês fazerem as atividades. Avaliações, eu sempre deixo com prazo bem estendido também para vocês fazerem as avaliações. Então, não tem por que vocês não me entregarem as atividades, tá? Eu sou bem flexível com isso. E comigo aqui nesse módulo, só reprova se você quiser, cara. Se você não aparecer dia nenhum, aí você reprova. Caso contrário, eu não tenho intenção de reprovar ninguém. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E aí vocês sabem o que aprendeu ou não. Mas eu estou aqui sempre para dar suporte para vocês, tirar dúvida, fazer tudo que for necessário para vocês aprenderem de fato o conteúdo, tá? Então, me procurem se houver dúvida. Talvez eu demore a responder vocês, porque tem muitos alunos. Cara, eu tenho uns 500 alunos. Mas isso só eu, tá? Mas sempre que possível eu respondo vocês, tá? Eu sempre digo que o melhor horário para vocês tirarem dúvidas é no horário da aula. Então não se acanhe. Quando a aula terminar, eu sempre deixo um prazo ali para a gente tirar a dúvida e fazer qualquer outra coisa, tá? Se não houver esse prazo, ah, em uma das aulas, na próxima, com certeza vai ter, sempre tem, né? Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre lógica e algoritmo. Por que aprender lógica? Por que lógica de programação? Gente, lógica é a ciência que expõe os modos e diversas formas do conhecimento científico, tá? Serve para validar fatos e teorias de maneira racional. Quando eu digo validar fatos e teorias de maneira racional, é da seguinte forma: você olha para esse cubo mágico aqui, tá? Ele tem um algoritmo correto que se você gira para um lado, gira para o outro, ele vai mudando as cores e esse algoritmo já é um padrão que muita gente já até sacou. Mas entendam o seguinte, quando eu falo de lógica, você olha para esse cubo mágico e eu pergunto para vocês, ele está certo, está montado, está assim nas cores que tem que ficar, do jeito que tem que ficar, do lado que tem que ficar? Lógico que não. A gente está vendo, logicamente, ele não está com o objetivo alcançado, vou dizer assim. Quem está mexendo nesse bloco aqui, nesse cubo mágico, não alcançou o objetivo. Isso é lógico, tá? Isso é validação de fato. Eu dou uma suposição, estou supondo, por exemplo, que ele está certo. Isso é uma suposição. E aí você olha e vê, não, não está certo, isso é falso, tá? Isso é lógica. Só verifica verdadeiro e falso. Não há um meio termo, não há talvez ele esteja certo. Quem é que vai dizer que esse aqui é o errado? O computador não faz isso, ele não tem esse teste filosófico. Ele tem um teste lógico, em que ele verifica essa suposição é verdadeira ou falsa. Mais nada. Então, gente, com ela, com a lógica, é possível distinguir o raciocínio correto do incorreto apenas, tá? Então, imagina aí, por exemplo, para você entender lógica, imagine uma churrasqueira com aquela picanha na brasa, assando em cima, a gordurinha caindo no fogo, eita, estralando. Meu Deus, chega, dá uma vontade de comer. Credo, o que é que eu faço? Não sei. Enfim, mas imagine aí a fogueira não, churrasqueira, com a carne ali em cima queimando, com a carne preferida, imagine aí. Aquele trem mais delicioso do mundo, o carvão incandescente lá embaixo, você tem a brilhante ideia de pegar um carvão com a mão. O que vai acontecer com a sua mão? Aí tem gente que vira para mim e responde assim: é lógico que vai queimar. E é isso, gente. Lógica é isso. É você validar fatos, tá? Você entender que logicamente algo acontece, tá? De acordo com uma ação, logicamente tem uma reação, certo?
É simples assim. Agora, se eu resolvo pegar esse carvão com uma luva de proteção, que não vai deixar me queimar, o que que acontece? É lógico que eu vou conseguir pegar o carvão sem problema nenhum, tá? Porque eu tenho a luva apropriada para isso, tá? Então, basicamente, a lógica, quando a gente fala de lógica, é isso. E aí, na programação, em jogos ou qualquer lugar que vocês forem pensar sobre lógica, interpreta-se da seguinte forma: aqui eu tenho o início de um projeto, né? Aqui eu tenho uma tomada de decisão. O que que seria uma tomada de decisão? Eu vou trazer essa analogia para o que a gente acabou de ver. Eu escolho pegar o carvão com a mão, tá? Sim ou não? Se sim, se eu escolho pegar o carvão com a mão, eu simplesmente vou me queimar. Então, ó, sim, vou pegar o carvão com a mão. Me queimei, beleza? Agora, se não, eu decido não pegar o carvão com a mão, aí eu calço uma luva apropriada para isso e pego o carvão sem me queimar. Então, temos a ideia do que é a lógica. Ela verifica essa proposição, essa suposição. Isso aqui é verdadeiro? Sim, então sigo para cá. Isso aqui é falso, sigo para cá, tá? Esse é o caminho que a gente vai seguir e a gente vai entender algoritmo, vai entender, na verdade, sobre diagrama de bloco mais para frente, tá? O game, gente, nada mais é do que um software, tá? E para criar softwares você terá que usar lógica, que a gente vai trabalhar com programação aqui. No game, você criará um personagem utilizando a lógica, você fará com que ele cumpra tarefas e realize um objetivo. Será basicamente a conclusão do game, tá? A lógica será utilizada para ordenar os algoritmos que serão executados pelos personagens. Simples assim, tá? Algoritmo e diagrama de bloco. Quando a gente fala de algoritmo, gente, eu estou falando aqui de uma sequência de instruções, né? Que em lógica de programação são criados algoritmos que é uma sequência lógica findável com um objetivo. Basicamente, estou falando de uma sequência de instruções que tem que ser muito detalhado. Por que que tem que ser muito detalhado, professor? Porque o computador, gente, ele é burro. Inteligente é você, tá? O computador ele vai fazer só e exatamente o que eu mandar. Por exemplo, aqui eu tenho uma instrução nessa botoeira de bomba, onde a instrução é o seguinte: em caso de incêndio, quebre o vidro. Se eu peço para um computador resolver esse problema aqui, né? Imagina aí um prédio pegando fogo e você tem uma botoeira de bomba como essa. Se eu peço para um computador ir lá nessa botoeira de bomba e seguir as instruções da botoeira de bomba, o que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai quebrar o vidro. Mas você, como ser humano, o que que você faria nesse caso? Não é lógico que você vai lá, vai quebrar o vidro e vai apertar o botão de ligar? É lógico, tá? Mas se eu pedisse para um computador e ele segue a instrução, a única instrução aqui, ó, é em caso de incêndio, quebra o vidro. Essa é a única instrução, não tem outra, tá? Aí ele simplesmente vai quebrar o vidro e tá tudo certo, vai esperar o milagre acontecer. Se ele não ligar a botoeira, nada vai se resolver, tá? Então, um outro exemplo aí, ó, em uma receita de bolo. Coloque 2 ovos na travessa. Se eu pedir para o computador fazer isso, né? Coloque 2 ovos na travessa. Ele simplesmente não vai quebrar os ovos, ou ao menos remover as cascas, tá? Ele vai simplesmente colocar os 2 ovos na travessa com casca e tudo. Nesse caso, você vai comer um bolo crocante, tá? Ah, algoritmo, gente, é o conjunto de regras e procedimentos logicamente perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Mais uma vez, dizendo para vocês, gente, um algoritmo, ele tem que ter fim, tem que finalizar. Um algoritmo, tá? Estou falando da sequência de passos que aquele game segue. Ele tem que ter fim, tem que chegar a um fim. Porque se não chegar a um fim, você vai viver num loop infinito aí, você nunca vai. Enfim. Ah, professor, mas tem jogos hoje que não tem fim, que é o Candy Crush, por exemplo. Gente, a gente só não achou o fim dele ainda, mas tem, tá? Ah, toda semana ele recebe atualizações porque criam novamente outros mapas, mas ele tem fim, no algoritmo dele.
certo? E o algoritmo nós podemos representá-lo com um diagrama de bloco, por exemplo, em que aqui eu tenho o início desse projeto, aqui eu tenho uma entrada, basicamente uma ação do usuário para esse projeto, tá? Eu tenho processamento, onde, digamos que aqui iniciou-se o projeto, aqui o usuário inseriu um dado, e aqui esse dado foi processado, tá? E aí o computador ele tem que tomar uma decisão, ele verifica, cara, esse dado que ele me mandou é verdadeiro ou é falso? Se for verdadeiro, ele segue por esse caminho. Se for falso, ele segue por esse caminho e no fim tudo se dá bem. Mas vocês irão se deparar muito com isso aqui no mercado, tá? Se vocês forem trabalhar aí mexendo com lógica, envolvendo lógica, vocês vão trabalhar muito com isso aqui, tá? Para isso, nós vamos criar um algoritmo para atravessar a rua, para vocês entenderem como que é. Aqui eu fiz de forma muito sucinta, mas eu vou explicando para vocês os problemas de ter feito da forma sucinta que eu fiz, que era só para vocês terem uma ideia, né? Esse algoritmo aqui que eu vou criar é só para atravessar a rua. E aí você deve estar pensando aí, cara, mas atravessar a rua é fácil. É fácil para você que já está fazendo tudo no automático, tá? Você, lembrando, você não é um computador, você não é burro, você não é burro, você é inteligente. Então você já sabe e faz tudo no automático. Mas, basicamente, quando a gente está falando de um computador, nós temos que levar diversos outros fatores em consideração, tá? Então, é muito mais complexo do que você poderia imaginar atravessar a rua. Lembre-se, o computador, o robô, o sistema ou o jogo precisa de instruções detalhadas do que tem que ser feito. Pensar nas variáveis, ou seja, eventos que podem ou não existir ou acontecer durante a execução do algoritmo. Observar se há semáforo, faixa de pedestre, rua de mão dupla, calçada, velocidade da via, quantidade de veículo, quantidade de faixas, clima, e até onde iniciar devem ser levados em conta na hora de criar o algoritmo, tá? Então, prestem atenção aí comigo que essa primeira parte aqui é numa suposição positiva, numa suposição verdadeira, vou dizer assim. Depois eu vou mostrar a suposição negativa. O algoritmo de atravessar a rua, ele inicia e eu passo a instrução para o meu robô, vou dizer assim, para o meu robô andar até a borda da pista. Chegou na borda da pista, eu peço para que ele pare e procure uma faixa de pedestre. Aí ele tem uma tomada de decisão. Existe aqui uma faixa de pedestre? Se sim, ele executa isso aqui. Ande até a faixa de pedestre pela calçada ou borda da pista. Então, detalhe, ele não vai andar até a faixa de pedestre atravessando a rua. Vai até a borda da pista. Chegando lá, pare, tá? Dê sinal de vida com a mão, espere até que os carros parem, atravesse em linha reta sobre a faixa de pedestre. Isso aqui é uma sequência de instruções que ainda há brechas. Lembrando para vocês, tá? Agora, o professor não tem faixa de pedestre. Lembra nessa tomada de decisão aqui, ó? Não tem faixa de pedestre. O que que ele faz? Ele procura um local com menor fluxo de carro, ande até o local e pare. Aqui nós já temos um erro, porque se eu falo para ele ande até o local e pare, ele vai encontrar um lugar que não tem fluxo de carro no meio da rua e vai andar, ao invés de andar pela borda da pista, ele vai para o meio da rua. Então eu posso pedir, eu posso não, eu devo pedir para que ele ande até esse local pela borda da pista, no calçada, e aí chegando lá eu quero que ele pare. Enquanto houver carro passando, aguarde até que não esteja passando carro. Aqui eu tenho uma estrutura de repetição, coisa que a gente vai ver. Enquanto houver carro passando, aguarde até que não esteja passando carro. Olha para os dois lados. Vem carro? Sim. Se vem carro, eu quero que ele repita enquanto. Enquanto houver carro passando, aguarde até que não esteja passando carro. Olhe para os dois lados. Vem carro? Não. Se não, atravesse rápido e em linha reta e fim do algoritmo. Isso aqui, gente, eu não levei em consideração verificar se havia semáforo na faixa, se a pista era ou não de mão dupla, muitas outras variáveis que podem influenciar na travessia de uma rua, se há uma poça de lama, se está chovendo, se está sol, enfim. Todos esses detalhes a gente tem que observar. Então, para desenvolver os movimentos de um personagem,
mudança de cenários. Você tem que definir rotinas e eventos, comparações e condições. Você usará, então, de muita lógica para desenvolver o algoritmo. Observem também que eu não coloquei para o meu personagem girar no ângulo de 90 graus, digamos assim, porque o computador, gente, eu tenho que informar para ele. Se você vai atravessar a faixa, você está andando na borda da pista, gire no ângulo de 90 graus para a esquerda e aí você verifica ah, se, se vem carro ou não, né? Olha para um lado, olha para o outro, e depois atravesse reto sobre a faixa e por aí vai. Então, para se tornar um jogo ou programa, o algoritmo sofre uma implementação, gente, que nada mais é do que a escolha da linguagem de programação. E o algoritmo se torna um software, um jogo, tá? E aí, hoje, é muito simples, porque eu só queria que vocês entendessem de fato o conceito de lógica e que entendessem de fato o conceito do algoritmo. Por quê? Nós iremos trabalhar muito com esses dois, muito mesmo, assim, desesperadamente com esses dois, tá? E o que que eu quero de atividade para vocês? Eu ainda não montei a turma de vocês no Avon, mas eu vou montar agora à tarde. Tarde não. Tchazinho, só finalizar isso aqui, tá? Basicamente, gente, eu quero que vocês respondam a um desafio de lógica, tá? Que eu deixei aqui para vocês. Esse link aqui. Na verdade, eu quero que vocês respondam dois desafios. O primeiro deles é esse camarada. Básico, nível tranquilo, mamão com açúcar, tá? Então, 4 turistas viajaram para conhecer o Brasil, sendo que cada um decidiu viajar para um determinado estado durante certo mês. Será que você descobrir? Será que você pode descobrir? Será que você descobrir para quando e para onde cada um viajou? Será que você consegue descobrir? Acho que comer uma palavra ali, né? Mas é o seguinte, aqui eu tenho dicas, ó, tá? Pistas e aqui eu tenho formato. Se eu clicar uma vez, ele coloca um X. Se eu clicar duas vezes, ele confirma o local. Esse que tá um X aqui, ó, porque eu sei que não tá lá. Se clicar de novo, ele apaga, tá? É só clicar nesses quadradinhos. Então, observem o seguinte, eu tenho aqui a, a nacionalidade dele, tá? Tem o mês de viagem e tem o estado. Aqui eu também tenho outro mês. Eu prefiro usar ele nessa sequência aqui, tá? Aí é como vocês preferirem usar mesmo. Certo? Eu prefiro usar assim. Então, o espanhol visitou o Rio Grande do Sul em dezembro ou em março, tá? Então, o espanhol visitou o Rio Grande do Sul, isso eu já sei. Então, espanhol, Rio Grande do Sul, né? E aí, eu não sei se é em dezembro ou se é em março. Se é em dezembro ou em março, eu vou marcar junho e setembro assim como negativo aqui para ele. Já sei que não é, né? Vou para a segunda. O português não foi ao Rio de Janeiro. Então já sei, português não foi ao Rio de Janeiro. E ele viajou em setembro. Então, português viajou em setembro. Tá vendo como é simples? Logicamente, né? O italiano viajou para a Bahia ou para o Rio de Janeiro, tá? Então, eu sei que o italiano não foi para Amazonas, não foi para o Rio Grande do Sul. Ou foi para a Bahia, ou foi para o Rio de Janeiro. Vou deixar desmarcado. Ah, e ele não viajou em junho. O italiano não viajou em junho, sobra para ele março ou dezembro também, tá? Mano, faz um favor para mim, Thiago. Faz um favor para mim, por favor. Minha garganta tá terrível. Né? Depois, o alemão foi para o Amazonas. Então, beleza. Então, alemão, Amazonas. Em junho ou dezembro. Em junho ou dezembro. Mas observem aqui, ó. Eu já tenho marcação em junho para todos os outros. Então, eu sei que o alemão foi em junho. Tá? Só sobrou junho para o alemão. Então, ele foi em junho. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso verificar o espanhol. Tá, vamos lá. A última, ó, o italiano viajou no mês em que comemoram o Natal, que é comemorado o Natal. Então eu sei que o italiano viajou em dezembro, tá? Sobrou março para o espanhol. E aqui embaixo nós podemos
encontrar, ó, para o português só sobrou a Bahia, e agora para o italiano só sobrou o Rio de Janeiro. Lógica, tá? Esse é o primeiro que eu quero que vocês façam. Vocês vão tirar print depois e mandar para mim, tá? Mas eu quero que vocês venham aqui, ó, em lógica e façam também o teste de Einstein. Esse aqui já é um nível um pouco mais avançado, mas nada é impossível de se fazer. Esse aqui funciona da seguinte forma. Albert Einstein criou, supostamente, este teste de lógica no século XX e afirmou que 98% da população mundial não seria capaz de resolvê-lo. Use o seu raciocínio lógico e faça o possível para resolver o famoso teste de QI de Einstein. Isso aqui vocês vão conseguir fazer. Tem dicas, ó. O inglês vive na Casa Vermelha. A ordem que vocês vão seguir isso aqui não me interessa. Enfim, como vocês acharem melhor a lógica de vocês. Então, tem cores de cada casa. Digamos que essa é a cor vermelha. Casa vermelha, eu sei que o inglês vive na casa vermelha. Então, vou vir em nacionalidade, coloco o inglês. Tá, ok. Primeiro tique ele, ok. Só que tomem cuidado, porque eu tenho aqui, ó, uma série de instruções que vão bater com as outras, ó. O dinamarquês aqui bebe chá. E o homem que vive na casa do meio bebe leite. Então, aqui eu vou colocar leite. O homem que fuma Blue Master bebe cerveja. Então, já sei que ele não fuma Blue Master, porque se o cara da casa do meio bebe cerveja, enfim, ou bebe leite, virou uma loucura. E aí vocês têm que ir determinando cada casa aqui. E é claro que eu não vou responder para não ficar fácil para vocês. Obrigado, mano. Beleza? Então, ó, o norueguês vive na primeira casa. Beleza. Deixa em branco ali. Norueguês. E por aí vai, gente. Usem da lógica de vocês. Alguma dúvida quanto a isso aqui? Beleza, acho que não, né? A segunda atividade é um pouco mais prática. Eu quero que vocês desenvolvam um algoritmo dizendo um algoritmo para quem acorda e vai para a escola, né? Então, desde o momento em que você levantou a coberta de cima do seu corpo, tem que saber detalhadamente até o momento em que você sai de casa. Não quero até o momento que você chega na escola, não. Não precisa tanto. Poderia pedir isso? Poderia, mas é até o momento que você sai de casa. Lembrando que quando você for tomar banho, não precisa me falar dos detalhes, não, tá? Por favor. Por favor. No mais, rapaziada, alguma dúvida aqui? Não, né? Então é isso. Tchau, obrigado para vocês e até a próxima. Falou!